Olá, boa noite. Estamos começando o programa Educação e Debate. Educação e Debate é uma parceria entre a TV Câmara, Canal 16, e o CMP Sindicato. Nossos assuntos sempre tratam da educação, das questões relacionadas à educação. E na noite de hoje nós temos o prazer de receber o professor doutor Cláudio Dal Bosco, professor aqui da UPF, e vai conversar um pouquinho conosco sobre o ensino domiciliar, também conhecido como homeschooling, que é aquela possibilidade que foi agora, há poucos dias tivemos um decreto assinado pelo presidente da República, que permite que o homeschooling seja implantado no Brasil, o ensino domiciliar seja implantado no Brasil. É um tema polêmico, é um tema que desperta discussões acirradas e é justamente sobre ele que nós vamos tratar na noite de hoje. Cláudio, homeschooling e para nós ensino domiciliar. Como é que você vê essa proposta, como é que você vê essa ideia sendo implantada no Brasil agora a partir já talvez de 2019? Eu gostaria de cumprimentar, Eduardo, as pessoas que estão nos assistindo, agradecer pelo convite, dizer que é uma satisfação estar aqui contigo nesse programa que cumpre um papel importante de esclarecimento em relação a temas educacionais atuais, né, e que dizem respeito ao dia a dia de todas as pessoas, das famílias e, sobretudo, da escola e da vida dos professores e dos alunos dentro da escola, né. Em relação ao tema, eu tenho insistido um ponto. Eu acho que é mais uma tentativa, né, do governo de desviar o foco das questões educacionais centrais. Qual é a questão? Nós até podemos discutir educação domiciliar. Numa sociedade democrática, as pessoas e as famílias precisam ter a liberdade de, se for o caso, de escolherem por uma outra possibilidade, desde que isso seja devidamente regulamentado e que esteja sob a condução e orientação legal do Estado, né? Mas esse não é o problema maior do Brasil, não é o problema maior da educação brasileira, né? Porque você veja, nós temos mais de 50 milhões de alunos na escola. Desses 50 milhões, mais de 40 milhões na escola pública, mais de 9 milhões na escola privada. Então, qual é o nosso problema? O nosso problema se concentra na educação escolar. E é isso que nós temos que debater. Aí o governo deveria mobilizar a sociedade, as instituições de ensino, as famílias, inclusive, né, para debater sobre as questões que dizem respeito à escola, né? E os temas mais relevantes também, né, Cláudio, que nós temos hoje em termos de organização da escola como um todo. Mas só que há uma questão no ensino domiciliar que é justamente isso que tu trazes. Existe um desvio do foco, mas ao mesmo tempo se trazem estas questões, não só essa como do ensino domiciliar, mas, por exemplo, até outros projetos tipo a Escola Sem Partido, como possíveis soluções definitivas para a escola. Eu ouvi esses dias um argumento, e eu gostaria que você comentasse sobre ele, de que ao introduzir o ensino domiciliar, o homeschooling, isso aí desoneraria o Estado, ou seja, retiraria alunos da obrigação do Estado de ensinar, porque iriam para o seio das famílias, seriam de responsabilidade das famílias. É verdade esse argumento, ele é factível, tendo em vista até do número de pessoas. Esses números que tu traz são definitivos, né? São 50 milhões de alunos. O homeschooling serão para poucos que possam pagar. Como é que tu vê esse argumento e como é que tu vê essa possibilidade? Há uma solução, de fato uma solução nesse sentido? A grande questão aí é saber como
as famílias, e que são a grande maioria no Brasil, que não tem renda e que não tem tempo, né, e que vem, né, de uma tradição cultural, que não tiveram condições de se aprofundar na cultura, de ter o preparo pedagógico, intelectual necessário. Como essas famílias elas vão coordenar e vão conduzir uma educação domiciliar, né? Então, a primeira questão aí são as condições econômicas dessas famílias, né? E aí depois vem toda a parte que podemos chamar aí de pedagógico-cultural, né? Mas eu acho que junto com isso a questão de fundo é a educação é um bem público. No Estado moderno, e se nós pegarmos no início, principalmente a França, século XVIII, houve um longo debate sobre a importância de se tratar da educação e da escola como um bem público. Mas por que isso? Né? Nós devíamos, porque já no século XVIII, os franceses, depois, junto com eles, vários outros países, trataram disso, porque se tinha uma ideia clara que uma república democrática, que foi compreendida desde a modernidade como a melhor forma de organização política e de convivência entre os seres humanos, no modelo republicano, as pessoas precisam se educar no espaço público. Elas precisam ter garantido constitucionalmente, e o Estado financiando, o direito à educação, mas o direito ao quê? De conviverem, né? Debaterem ideias, e aí nós poderíamos pegar, por exemplo, fazer uma comparação, a enorme distância que tem entre a escola como um espaço público, onde recebe alunos, professores, direção, funcionários com mentalidades e trajetórias diferentes, e a educação que seria, ou que está sendo proposta domiciliar. É um fechamento. A tendência é um fechamento. E quais seriam as consequências desse suposto isolamento? Ou seja, retirada do aluno do convívio escolar e indo para as casas. Na tua avaliação, que consequências nós teríamos logo ali adiante para esse aluno? Olha, tendencialmente nós vamos viver num mundo mais fechado de ideias, num mundo mais difícil de convivência, e não há dúvida que a direção dessa proposta, e que trará como consequência social preocupante, é acentuar o individualismo já existente, né? O individualismo que nós vivemos, né? E vai enfraquecer cada vez mais esforços e tentativas solidárias, cooperativas de convivência social, que é fundamental. E na tua opinião isso tende a aumentar ainda mais essas diferenças sociais que já são grandes no Brasil? Eu acho que a tendência é essa, né? Porque aí nós teríamos que debater, né, Eduardo, um outro ponto, que é historicamente qual foi o papel da educação, qual é o papel da educação e especialmente qual é o papel da escola. O papel da escola um dos papéis da escola é de socialização, mas socialização também no sentido de criar oportunidades sociais, principalmente para os grupos e classes sociais desfavorecidas, que sem a escola eles não teriam, né? Então, na medida... Porque estariam vivendo num grupo, uma célula familiar, né? Sem condição nenhuma de se relacionar. E com menos condições intelectuais e profissionais de competir no próprio mercado de trabalho, né? Então, é óbvio que se tu retira ou enfraquece, desloca o foco da educação escolar pública, no caso, ao mesmo tempo, e diminui financiamento, não investe na qualificação dos professores, não avança na discussão da proposta pedagógica, né? É claro que vai privar a possibilidade de participação de grande parte da população num espaço de formação educacional indispensável, né? Nesse viés de ser aprovado, e de fato, me parece, eu particularmente acho que vai ser aprovado esse projeto,
ele será implementado no Brasil, nós vamos ter as possibilidades, Cláudio, de alguns grupos se organizarem e formarem as suas escolas. Por exemplo, condomínios fechados, igrejas, clubes poderão ter lá suas turmas. Me parece que vai funcionar mais ou menos assim. Bem como até mesmo sindicatos, quem sabe, ou outros grupos que a gente nem sabe exatamente qual é a natureza, ou ideológica, ou política, claro, ou qual é o que pensam essas pessoas. Como é que tu vê essas possibilidades de a escola, a relação de escola estar sendo delegada para grupos que talvez tenham sim um forte viés ideológico, porque há a questão ideológica por trás, né? Sim. Então, como é que tu vê essa questão ideológica partindo dessa possibilidade de que vários grupos possam se organizar e ministrar e organizar os seus grupos de homeschooling? Na medida em que isso for, porque ainda está tramitando como um projeto de lei, né? Sim. Na medida em que isso for aprovado, e há uma forte tendência de que seja... De que venha a ser aprovado. Né? De que seja aprovado, vai acontecer um fenômeno curioso, né? Possivelmente vamos ter experiências de ensino domiciliar diversificadas, mas todas com um perfil mais ou menos semelhante. Que perfil semelhante é esse? Vamos ter escolas... ensino domiciliar para ricos, mas na tendência de um pensamento único. Vamos ter ensino domiciliar para pobres, mas também numa tendência de pensamento único também. Pela influência, sobretudo, religiosa, né? Porque tem uma questão que nós precisamos também colocar na mesa ao refletirmos sobre esse tema, que é o peso, a influência grande que nessas últimas décadas toda a tradição pentecostal de origem americana tem exercido no Brasil, né? E então, principalmente nas periferias. Nas periferias, né? Das grandes cidades, mas das médias e grandes cidades. Né? Mas então tu vê como possibilidade, por exemplo, de numa periferia aqui de Passo Fundo, que já é tomada por várias igrejas de caráter pentecostal, que elas possam sim, logo ali adiante, estar organizando o seu grupo de estudo, tendo o seu homeschooling lá nas dependências da igreja. Essa é uma possibilidade real, na tua opinião? Olha, na medida em que tem o amparo legal para isso, de qualquer forma, a possibilidade está dada. Entende? E como essas igrejas elas têm um poder de organização e de mobilização, como possibilidade existente... Não seria tão difícil para eles, Não seria tão difícil, né? Porque as periferias, né, das cidades, a religião pentecostal se tornou um fenômeno de massa, né? E elas estão muito bem inseridas e organizadas na população e na periferia das grandes cidades. E foi um fator decisivo nas últimas eleições, né? Sem dúvida. Né? Que definiram praticamente... Não só na última, mas Tem sido, né? Tem sido, eu acho que nas 4, 5 últimas eleições tem sido decisivo esse voto, né? Eu me refiro à última porque o presidente eleito, ele tinha um vínculo. Sim, tem um vínculo muito forte, muito forte, né? Com esse setor religioso. Então, isso, tanto um ensino domiciliar para famílias ricas, como um ensino domiciliar para famílias pobres, isso do ponto de vista da convivência plural, do respeito pela diferença, e para uma sociedade para uma sociedade plural e complexa como a nossa, que é uma sociedade globalizada, uma humanidade globalizada, não seria de modo algum a direção e a alternativa mais aconselhável. Né? Exatamente. Nós vamos fazer um breve intervalo, Cláudio, e no segundo bloco a gente vai começar com um trecho de um filme fantástico que eu acho que é um dos melhores
para o tema homeschooling, que se chama Capitão Fantástico. A gente vai conversar um pouquinho sobre o filme, a gente vai assistir alguns pequenos trechos e daí depois a gente vai poder comentar um pouquinho sobre essa questão, vai poder aprofundar. Então a gente vai para um breve intervalo e voltamos daqui um pouquinho. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Olá, estamos de volta com o programa Educação em Debate e na noite de hoje estamos conversando sobre o tema homeschooling e estamos conversando com o Cláudio Dal Bosco, professor e doutor aqui da UPF e que está nos trazendo a sua avaliação sobre o tema. Agora, no início desse bloco, nós vamos assistir um pequeno trecho de um filme. O nome do filme é Capitão Fantástico. É uma obra fantástica, perdoe a redundância, mas ela é de fato uma obra muito bem feita e sensível e que trata do tema homeschooling, Cláudio, lá nos Estados Unidos. E ali a gente vai ver umas pequenas diferenças, nós vamos poder observar algumas pequenas diferenças. Então a gente vai assistir um pouquinho do trecho desse filme, depois a gente vai comentar em cima do que a gente viu e percebeu. Vamos lá? Human existence. All the way to top. We created a paradise. What we're doing out here is so incredible. Our kids are amazing. I miss Mom. Mom needs to be in the hospital right now. How's she doing? Our family. Leslie had a disease. Wherever you are, stay there. You show up, I will have you arrested. We can't go to Mommy's funeral. We have to do what we're told. We want to see Mom. Grandpa can't oppress us. Some say love. Right now, this is your first real test. Remember your training. They have hot dogs. What's cola? Poison water. Well, I'm so happy that our family is together. It's all local and organic. How did you kill those chickens? With an axe or a knife? They're the rotisserie chicken, so you buy it on, it's already dead. The kids need structure. They need to go to a real school. I sincerely hope you haven't been doing what I think you've been doing. Your daughter has taught me many things just now. Will you be my wife? Broke my heart with sticks. Unless it comes out of a book, I don't know anything. Swore I'm never. Even if they make it through whatever it is you're doing to them, they're going to be totally unprepared for the real world. And I happen to think the opposite is true. It's child abuse. That almost hit me. If I wanted to hit you, I would have hit you. If there is a line on. Hello, Grandpa. Abby and I have decided that we're going to file for custody of the children. Coming back. Will they take us away from you? That's a possibility. Our children shall be philosopher kings. Makes me so indescribably happy. Bom, o filme, na verdade, ele é muito interessante por vários aspectos, mas um deles, Cláudio, que eu gostaria que tu comentasse é o seguinte: o pai das crianças, ele tem uma tragédia pessoal, a mãe morre, e ele fica com 5 crianças e resolve se isolar numa floresta. E nessa floresta, ele é professor, mas ele cria o homeschooling dele. Só que tem um porém. O viés dele de pensamento social, ele é marxista. Então ele ensina as crianças dentro dos preceitos marxistas. Então eles leem toda
a obra de Marx, de autores relacionados a isso, é fã do Noam Chomsky. Então, me parece que ideologicamente é o oposto do que está acontecendo aqui. A gente pode ver, inclusive, numa cena que o sogro dele é um senhor das mais altas posses e é totalmente contrário ao homeschooling que ele pratica. Então parece que nós temos uma situação um tanto quanto inversa do que nós temos aqui. Então eu gostaria que tu me comentasse essa questão dessa possibilidade, né, da questão ideológica. Inclusive tem uma das cenas onde ele diz, né, por mais que você ensine tudo para essas crianças, elas serão incapazes de viver no mundo real. É um dos argumentos do avô das crianças, para retirar as crianças do convívio dele. Como é que tu vê isso? Esse outro lado da moeda, né? Nos Estados Unidos ter o homeschooling, mas a oposição dele vem num outro viés ideológico. É as avessas, né? As avessas, né? É o contrário da perspectiva nossa, mas eu acho que tem um problema comum aí que teria que ser analisado da mesma forma como nós falamos antes, que as duas formas são formas totalitárias, que elas excluem, né, a convivência humana plural, que é extremamente salutar e indispensável para nós pensarmos uma sociedade com lugar e espaço para todos, né? Então, quando as pessoas, as instituições, os grupos se fecham, né, e pensam que podem criar de maneira fechada, as suas formas de pensamento, e mais do que isso, e achar que essa maneira de pensar e de viver é a melhor, a única e a melhor possível, aí começa a dominação, a subserviência, a exclusão, e que é o risco, porque as experiências totalitárias do século XX, né, quer seja de direita, quer seja de esquerda, elas terminam não só na exclusão, né, elas terminam no genocídio, elas terminam na morte, né, na destruição na destruição humana e social. Então, e começam com essas ideias de isolamento, né? De isolamento. Na época do nazismo existia os grupos jovens, né, de hitleristas, né? Sim, jovens nazistas, né, que se reuniam em campos, em colônias, para lá exercer ou trabalhar as ideias, né, que estavam sendo plantadas naquele momento. São ideias isolacionistas que ali adiante vai terminar em morte, com certeza, né? Claro. E isso é uma forma de legitimar algo que para uma sociedade democrática se põe em questão, que é a superioridade inquestionável de uns em relação aos outros. Eu acho que esse talvez seja o maior problema, né? Então é essa propensão humana de se sentir superior a qualquer preço em relação ao outro. Isso impede a convivência e impede todos os valores do ponto de vista ético que são indispensáveis para pensar uma convivência humana, né? E aí tem um ponto, né? Não se trata de uma questão de liberalismo e nem de comunismo, né? Não, porque de forma nenhuma. Porque se nós pegarmos, por exemplo, eu tenho desenvolvido estudos recentes sobre um grande pedagogo americano que tem influência no Brasil, que se chama John Dewey, que tu conhece, estudou também conosco, né? O Dewey defendeu o liberalismo social. E o que é o liberalismo social? É essa ideia da igualdade, da justiça para todos, né? De que não existe liberdade individual sem liberdade social e de que não existe liberdade social, individual sem justiça social. E o interessante nessa proposta do Dewey é que a educação escolar e principalmente a educação pública é o núcleo
de formação da criança, do adolescente e do jovem. Ele fundou, né, na Universidade de Chicago o laboratório escolar justamente com essa ideia de trazer a escola para dentro da universidade, permitir uma convivência plural, múltipla, alicerçada no espírito investigativo do conhecimento e com valores de cidadania democrática. Isso é fantástico. Isso não é uma experiência comunista, socialista, isso é uma experiência do liberalismo social. Né? E tanto é verdade essa tua fala que no próprio filme a gente observa justamente isso. Ou seja, um senhor de uma classe social rica, né? Ele se opondo, ou seja, ao conceito de escola domiciliar do professor, que montou, na verdade, uma célula marxista. Ou seja, a questão do debate dessa vez não é comunistas ou socialistas contra liberais, é algo bem mais amplo que deve ser debatido. E dentro desse espectro, nessa amplitude, Cláudio, tem uma outra questão que a gente não pode deixar de falar nesse programa, que é a questão econômica desse projeto. Eu vou te trazer um dado aí que ele do ano de 2017, se não me engano, ou 2018. O homeschooling nos Estados Unidos, ele movimentou cifras de 1 bilhão e 500 milhões em torno disso em um ano. Ou seja, é uma indústria milionária. Tu acha que aqui no Brasil isso tende a ser um negócio que está prestes a estourar e começar a ser implementado? Ou seja, empresas de homeschooling, o homeschooling em si? Como é que tu vê essa questão econômica? Sem dúvida. Não, isso talvez seja até junto com a questão ideológico-religiosa, seja o principal motivo, né? E isso precisa ser contextualizado dentro das grandes transformações mundiais pelas quais estão passando a educação escolar e o ensino superior, né? A educação, na perspectiva neoliberal, se transforma na grande mercadoria, né? É a grande fonte lucrativa, é uma maneira, né, dos empresários obterem enormes rendimentos, né? Lucros. E então há todo esse processo de gerenciamento empresarial da educação que entra para dentro do ensino superior, e com a educação, o ensino domiciliar vai ser uma possibilidade de entrar para o âmbito da educação básica. Tá, mas aí nós vamos ter, eu imagino, eu estive tentando fazer alguns exercícios, né, de futurologia, e aí eu imagino o seguinte: o camarada lá, ele já tem, de repente, uma escola particular, ou um cursinho, alguma coisa nesse sentido, e ele vai poder contratar professores terceirizados, porque a reforma trabalhista permite, né? Ele pode terceirizar, e oferecer para os grupos que quiserem, de repente lá, como a gente já falou, um condomínio. Olha, temos 15 alunos aqui nesse condomínio, queremos que tu traga os professores, queremos que tu organize o projeto pedagógico, que vai ser, que os pais vão ter que mostrar, né? Claro. De acordo com a lei, tu vai ter que apresentar um projeto político-pedagógico ou algo parecido, vai ter que ser montado pelos pais, que não terão essa condição. Então alguém especializado fará. Então não te parece que isso aí é um mercado incipiente que está prestes a ser extremamente lucrativo já nos próximos anos, inclusive aqui em Passo Fundo? Porque você vê alguma outra forma de se organizar nesse sentido, a não ser através de empresas? Eu acho que vão ser duas principais fontes de organização, duas grandes instituições. Umas vão ser as empresas privadas, que vão atender as famílias que têm poder aquisitivo, que vão conseguir pagar, né, e exigir qualidade. E outra fonte. E quem que vai organizar na periferia? Quem vai organizar nas famílias sem poder aquisitivo? Uma das grandes fontes vão ser as igrejas. Eu particularmente acho que serão as igrejas. E aqui a gente não fala e sempre que a gente está falando, o nosso programa ele é muito tranquilo e muito aberto. Nós não estamos criticando essa ou aquela religião, claro. Não se trata disso.
quando a gente fala em igrejas, pode ser uma igreja neopentecostal, pode ser uma igreja católica, pode ser um centro de umbanda, claro, que organize o seu grupo e possa ministrar aulas, ou seja, qualquer vertente religiosa que tem esse acesso às pessoas, né? Essa ascendência, ela pode fazer isso. Mas aí eu te pergunto, e como é que ficam daí as relações de trabalho, na tua opinião? Em termos de salário, em termos de locais adequados para se ministrar aula, em termos de organização de horário de professores, como é que tu avalia isso? Como é que tu vê essa questão, que eu acho que é bem intrincada, né? Tendencialmente, o que se pode visualizar é que vai se acentuar uma precarização das condições de trabalho e da remuneração dos professores, né? E, por outro lado, vai se acentuar uma dificuldade de regulamentação e de fiscalização do próprio Estado. Como é que o governo vai fazer isso? Em que sentido vai fazer isso? Fiscalizar todos esses locais, não é mesmo? Sim, e acompanhar a qualidade de ensino, como é que vai ser feita a avaliação. A tendência é de se flexibilizar de tal forma que nós vamos ter, sobretudo na educação que não vai ter, relacionadas às famílias que não vão ter condições de financiar, a tendência é que o ensino, a educação, eles sejam cada vez mais precarizados, né? Porque imagina, né, vamos tomar a educação escolar e vamos tomar o ensino superior e a universidade, né? Nós somos resultado desse processo, né? E somos profissionais que trabalhamos nisso agora, né? Mas todo investimento que há, todo o tempo que precisa, o estudo que precisa, o quanto tempo os professores dedicam, né, para organizar uma rotina escolar, organizar, né, um planejamento escolar, incluindo organização do currículo, plano de ensino, avaliação pedagógica, tem todo o cotidiano escolar que isso demanda... E que requer um trabalho especializado, né? Trabalho especializado, há todo um trabalho de formação, que inclusive é aí que nós teríamos que avançar. Quando nós falamos, né, Eduardo, no início, que o foco deveria ser a educação escolar e, sobretudo, a educação pública, é nesse sentido, né, nós deveríamos mobilizar a sociedade, o poder público deveria mobilizar a sociedade, as instituições e a escola, e envolvendo, evidentemente, professores e alunos, né, na meta da qualidade, mas dentro de um modo de organização clássico, existente, né, e que comprovou, apesar de todas as dificuldades, que comprovou historicamente que melhorou a sociedade, melhorou as pessoas, melhorou a humanidade. Ou alguém tem dúvida de que desse papel da escola, né? Desse papel de socialização e de preparação profissional e de cidadania que a escola exerceu, né? Sem dúvida. Bom, eu particularmente, né, tenho já te disse, né, que tenho a leitura de que vai ser aprovado o projeto. Esse é um assunto que a gente vai voltar a conversar. Prometo que eu vou te convidar aqui de novo para a gente fazer uma segunda parte. Talvez, quem sabe, possamos até fazer um debate nesse sentido porque a ideia é que não se trata, eu ouvi uma outra fala tua já, de que não se trata de ser contra ou a favor. Claro. Se trata de se levantar as questões e fazer uma reflexão bem profunda sobre algo bem complexo, né? Que a gente tem que observar. Mas eu quero te agradecer, Cláudio, agradecer a tua atenção, o teu carinho de ter aceitado nosso convite e ficar à tua disposição, nosso programa ficar à disposição para outros temas importantes, né, sobre a educação. Então, te agradeço muito pela tua presença. E também agradeço o convite, me coloco à disposição, o programa e a Faculdade de Educação da Universidade de Passo Fundo também estão à disposição aí no que a gente puder contribuir, sobretudo quando o tema é a educação, né? E são temas tão instigantes como esse, né? Então, a gente te agradece mais uma vez e agradecemos a você também pelo teu carinho, pela tua atenção. E convidamos a todos que fiquem conosco aqui na TV Câmara, canal 16, porque daqui um pouquinho nós temos mais programação de qualidade. Então, uma boa noite e uma boa semana a todos.